Boa tarde aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes e aos que estão conectados também através do satélite ou através da internet. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, começando no versículo 1 em diante. E nos disse: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra do pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A glória de Deus na casa de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Toda pessoa tem desejado ver a glória de Deus. E o profeta Moisés disse para Deus que ele permitisse ver sua glória. A glória de Deus nos fala da presença de Deus na sua casa. E no tempo de Moisés, vimos a glória de Deus no Monte Sinai. E foi ali que Deus permitiu a Moisés vê-lo,
ver suas costas, quando Deus passou diante de Moisés. Luego lo encontramos entrando también en el templo, el tabernáculo Depois que Moisés construyó, vimos en donde estaba el arca del pacto, também entrando no templo, no tabernáculo que Moisés construiu, onde estava a arca do pacto com as tábuas da lei, no lugar santíssimo. Também vimos a glória de Deus acompanhando a Israel pelo deserto durante 40 anos, naquela nuvem que lhes cobria do sol, e naquela nuvem de luz que lhes iluminava o caminho. Depois, quando o rei Salomão construiu o templo e o dedicou a Deus, ali vimos a glória de Deus vindo ao templo e pousando no lugar santíssimo, sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto. Depois o vimos no tempo de Isaías, no capítulo 6, onde vimos a glória de Deus. Isaías a viu, Jeremias também a viu, e assim sucessivamente esteve sendo vista por diferentes profetas no meio do seu povo. Luego encontramos que quando el templo foi destruído, encontramos também que quando o templo foi destruído, a glória de Deus saiu de Israel. E nós temos a promessa de que a glória de Deus voltará a Israel. Porém, sendo que a glória de Deus é vista quando a presença de Deus está na sua manifestação por intermédio do seu Espírito Santo, então, onde a glória de Deus está, depois que saiu do templo que foi destruído, nós encontramos que a glória de Deus veio à igreja do Senhor Jesus Cristo, aos crentes em Cristo, porque Cristo nos disse em São Mateus, no capítulo 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. É na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a glória de Deus esteve, na presença do Espírito Santo, se manifestando de etapa em etapa, de era em era. O próprio Cristo disse no capítulo 18, versículo 20 de São Mateus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Também vemos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, onde São Paulo nos disse da parte de Deus da seguinte maneira, e vamos ler isso. Capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, versículo 14, e daí em diante. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E a casa do Deus vivente, onde está a glória de Deus, agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Aí diferentes é onde tivemos as diferentes manifestações da glória de Deus de era em era. y para este tiempo E para este tempo la final, promesa es a promessa Dios é que se manifestará Deus se en manifestará su plenitud, em toda a sua plenitude na sua casa, que es su iglesia, que é a sua igreja, bajo el nuevo pacto, sob o novo pacto, pacto o pacto do Novo Testamento, que como tiene la sangre, que contém nuevo pacto, la o sangre sangue do novo pacto, que é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. que Cristo dijo, Recordem o que Cristo disse no capítulo 26 de São Mateus, versículos 26 ao 29, en la última cena con ali na última ceia com seus partir el discípulos, pan y dando a sus ao partir o discípulos, pão dijo, e dando aos discípulos, disse-lhes: Comei dele todos, porque este é o meu corpo, por muchos, que é partido por muitos. y tomando también la copa de vino, E em seguida, tomando o cálice de vinho, dando graças ao Pai, deu aos discípulos, dizendo-lhes: de ella todos, Tomai porque dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. y ahora la sangre del nuevo pacto, Assim, o sangue do novo pacto, o sangue do pacto eterno, onde ele está? Está na sua igreja, todos los que han sido alabados onde estão todos aqueles que foram lavados de Cristo, com o sangue do novo pacto, com o sangue de Cristo, nosso Salvador. É aí estado la onde a presença de Deus esteve su Espíritu Santo, por meio do seu Espírito Santo, Cristo, o qual é Cristo Espíritu Santo, em Espírito Santo no meio da sua igreja, no meio do seu povo. y ahí es E é aí donde será onde será la manifestación a manifestação final, que traerá la fe que para trará a fé y llevados con Cristo a la cena, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. donde la E é aí onde a terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou, será manifestada. Aí será onde a glória de será Deus vista, será vista todos dirán, e todos dirão: esto es isto é yo, o que eu estava esperando. también los judíos, E os judeus também dirão: esto es isto é o que nós estávamos esperando. por lo tanto será Portanto, esta manifestación de la essa gloria de Dios manifestação realizada da glória de Deus en el cumplimiento será realizada no del cumprimento visto do que foi visto pelo reverendo William la Branham visión na visão gran carta de uma grande tenda catedral le mostró, que Deus lhe mostrou le dijo e lhe que disse vio que o que ele viu la seria a terceira etapa, sencillo tão simples assim. y serán bienaventurados todos los que están viendo E serão bem-aventurados todas as pessoas que estarão vendo a terceira etapa para ser prometida para ser manifestada numa grande tenda catedral, estarán viendo porque estarão vendo gloria de Dios, a glória de Deus vindo a seu templo, el templo del nuevo pacto, o templo do novo pacto, como cuerpo místico que, creyente, como corpo místico de crentes, é a sua igreja, y viniendo a cada vindo creyente en a Cristo, cada crente em Cristo, produciendo produzindo transformación, a transformação si está vivo, do seu corpo se estiver vivo. pues la resurrección E se morreu, en cuerpo eterno, pois incorruptible y glorificado. na ressurreição de um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E eu estarei vendo a glória de Deus Pidiendo vindo a su templo. a seu templo. Y yo estaré viendo Eu estarei vendo esa essa manifestação da glória de Deus no seu templo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem mais? cada uno Cada um de vocês também estarán viendo estará vendo gloria a glória de Deus viniendo vindo a à sua igreja, su templo, ao seu templo, ao seu corpo místico de crentes templo como individuo e ao seu templo como indivíduo que é creyente en cada crente em Cristo. que Dios nos ayude Que Deus nos a ajude estar todos preparados
para estarmos todos preparados para essa poderosa manifestação prometida para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o novo pacto, coberta com o sangue do novo pacto, que é o sangue de nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim vimos que o templo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, no novo pacto. Também vimos que ele vem ao seu templo para a ressurreição dos mortos em Cristo, pois virão com eles para lhes dar o corpo eterno e glorificado, e para transformar os corpos daqueles que estiverem vivos. Esse é o propósito da sua vinda para o último dia, onde ele, quando ressuscite aos mortos crentes nele, já terá terminado a sua obra de intercessão no céu e já estará como juiz de toda a terra, e rei de reis e senhor de senhores. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui nós podemos ver que os crentes em Cristo são cidadãos celestiais, porque eles nasceram de novo. E através do novo nascimento, agora eles têm a cidadania celestial. Por isso é que Cristo disse, falando dos crentes nele, disse: seus anjos veem o rosto do meu Pai a cada dia. Os anjos dos crentes em Cristo, isto é o seu corpo angelical. E ele nos disse também que estes serão como anjos, que não se casam nem se dão em casamento. E estes são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é no meio deles, no último dia, que a visão que o reverendo William Branham viu será cumprida na etapa que corresponde ao último dia. Será entre eles que a glória de Deus será vista, manifestada no cumprimento da terceira etapa. E, a partir desse território onde se manifestará, essa manifestação e bênção sairá para todas as nações, de modo que Deus nos ajude neste tempo final, para estarmos preparados, prontos para a vinda do Senhor, e sua glória sendo manifestada na sua igreja, no seu povo, no seu templo espiritual, e que continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, poderá fazer isto neste momento. E estaremos orando por você para que Cristo a receba no seu reino, a perdoe e a limpe de todo o pecado com seu sangue. Seja batizada na água no seu nome, Cristo a batize com Espírito Santo e fogo. Produza o novo nascimento em você, para o qual você já pode passar e chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. Vamos dar alguns minutos para que assim tenham a oportunidade, todos vocês que ainda não receberam Cristo, para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Se aqui
son creyentes, todos são recuerden crentes, siempre sempre se recordem. traer a las actividades, É bom trazer cultos, os familiares a los familiares, às atividades, aos tengan cultos, la oportunidad para que eles também tenham a oportunidade de salvación y de obter a salvação e a vida eterna por intermédio de Cristo, ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo. la fe de Cristo E a fé de Cristo nasça em seu coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. corazón Com o coração se crê para a justiça, y con la boca, e com a boca se confessa para salvação. recordando que Cristo dijo, Lembrando do que Cristo disse: el que creyere aquele que crer fuere bautizado e for batizado será salvo, será salvo, el que no creyere mas aquele que não crer será condenado. condenado. Es importante É importante escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, escutar a pregação do Evangelho de Cristo, que la fe de Cristo para que a fé de Cristo nasça na sua alma. vamos a estar puestos en pie Vamos ficar em pé para orar para orarmos pelas pessoas están viniendo a las vidas que estão vindo aos pés de Cristo, presentes, que estão aqui presentes iglesias e em outras igrejas, em outras congregações, y otras ciudades, outras cidades países, e outros países, escuchando onde também estão ouvindo, en esta ocasión nesta ocasião, la predicación a del pregação do Evangelho de Cristo. escuchando la oportunidad que tiene E escutando a oportunidade que a pessoa tem para obter a salvação por intermédio de Cristo. Lembrando do que Cristo disse San Juan no capítulo 10 de São João, verso 30, nos versículos 27 ao 30. mis ovejas oyen mi voz y me As siguen. minhas Yo ovelhas las conozco, ouvem a minha yo voz, les doy eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. con nuestras manos levantadas, Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Padre Celestial, en el nombre Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, que com estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. ruego lo recibas en tu Eu te rogo que as recebas no Teu reino des e que lhes des vida eterna. a vida eterna. En nombre del No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora repita conmigo, E agora repitam comigo: Cristo, Senhor Jesus Cristo, que la predicación eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. toda mi alma, Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. creo en E creio na Tua primeira vinda. tu muerte en la cruz del Calvario, Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação los pecados. pelos nossos pecados. Reconozco que soy Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Señor. Senhor, Doy testimonio dou testemunho público da minha fé em Ti recibo, e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. te ruego perdones Te rogo que perdoes os meus pecados y me limpies de todo e que me limpe de todo pecado com Teu sangue, Espíritu Santo. que me batize com Espírito Santo e fogo, Bautizado depois que eu seja batizado na água no Teu nome. y, E, Senhor, produzcas en mí, produzas o novo nascimento em mim. en el nombre poderoso y glorioso Eu te rogo, no Teu nome poderoso e glorioso, Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo Cristo nos ha dado nos deu la salvación a salvação y vida eterna, e vida eterna gratuitamente, porque Él realizó porque Ele realizou a obra da expiação por nosotros
por nós en la cruz. na cruz do Calvário. Y ahora también él dijo E também ele disse a los que lo recibirían como Salvador, para os que o receberiam como Salvador: fuere bautizado, quem crer e for batizado será salvo. él ha ordenado Ele ordenou el bautismo en agua o batismo na água no seu nome todos los que lo reciben, para todos aqueles que o recebem como seu Salvador. el mismo Cristo O próprio Cristo foi batizado na água bautista por João Batista para cumprir toda a justiça. y si Cristo fue E se bautizado, Cristo foi batizado, nosotros muito mais nós temos a necessidade de sermos batizados. el bautismo en agua O batismo na água lógico, é simbólico, simbólico, é tipológico. cuando la persona recibe Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. el ministro lo sube Quando o ministro a submerge nas águas batismais, lógicamente, simbolicamente está sendo sepultada. y cuando lo levanta de E quando a levanta das águas batismais, dando está ressuscitando para a vida eterna, com Cristo, reino eterno, no seu reino eterno. es el simbolismo, Este é o simbolismo, tipología del bautismo en agua, a tipologia do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. porque en el bautismo Porque no batismo na água, identificamos nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. y así damos E testimonio assim damos testemunho cuando él murió, de que quando ele morreu, estábamos, nós estávamos morrendo com ele. cuando él fue sepultado, Quando ele foi sepultado, estábamos con nós estávamos sendo sepultados com ele. y cuando la E quando ele ressuscitou, estábamos con él, nós estávamos sendo ressuscitados com ele. por lo tanto, Portanto, pueden ser bautizados todos vocês podem ser batizados, todos os que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, nacimiento. que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente com Cristo no seu reino eterno. Pasen todos Que todos llenos de la bendición de Cristo nuestro Salvador. continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E agora deixarei com vocês o ministro Ser bautizados en agua para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. y en cada lugar de E em cada lugar deixarei o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.